Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória. Vamos para mais uma aula. Estamos no Panorama Bíblico. Nós estamos nos livros poéticos, né? A aula passada foi Salmos. Essa aula nós vamos entrar no livro de Provérbios. Você que pode, abre sua Bíblia. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Aula 22, irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Provérbios é um livro poético, mas ele também é considerado livro de sabedoria, tá? Provérbios, Jó, que a gente já viu, e o próximo livro que será o livro de Eclesiastes, são os livros de sabedoria. Amém? E diz assim, Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém, irmãos? Amém. Livro de Provérbios em hebraico, no original hebraico, é Mishle, que significa provérbios, né? Ditos, sentenças ou parábolas breves, né? É o plural da palavra machal, tá? Que indica uma declaração curta e sábia que expressa uma verdade prática ou moral, tá? Na Septuaginta, a palavra seria paroimiai, tá? Também no plural, tá? Significando provérbios, ditos populares ou máximas, tá? Em português, sempre aparece no plural também, tá? Provérbios, tá? Pois o livro é uma coleção de muitos provérbios, de muitas sentenças e não de um único provérbio. Amém? Autoria, a maioria dos provérbios são de Salomão, tá? É o autor principal. O próprio índice do livro já começa Provérbios de Salomão, e também no versículo 1, no capítulo 1, versículo 1, vai falar Provérbios de Salomão, tá? No capítulo 10, tá? Do 1 até o capítulo 25 também, tá? Salomão, né, famoso por sua sabedoria, né, concedida por Deus. A própria Bíblia também, lá em Reis, em Crônicas, vai falar que ele escreveu vários e vários provérbios, tá? Outros autores, tá? Homens de Ezequias. Na verdade, eles não são autores. Eles reuniram alguns provérbios de Salomão e organizaram, tá? Tá lá são os provérbios de 25 em diante. A gente também vai ver os provérbios de Agur, filho de Jaque. Ele é o autor do provérbio 30, tá? E o rei Lemuel, que é o provérbio, que é o capítulo 31, tá? Esses são os autores desses provérbios. Também dizem que tem alguns provérbios que são anônimos, tá? Ou coletivos. Data aí o contexto. Grande parte foi escrita no século 10 a.C., tá? No reinado de Salomão. Amém? Os provérbios, maioria no reinado de Salomão, tá? 1000 anos praticamente antes de Cristo. Coleta e organização final pode ter se estendido até o século 8 durante o reinado de Ezequias. Por isso que tem lá os provérbios dos homens de Ezequias, tá? Contexto: Israel estava no auge político, cultural, mas provérbio não é sobre política ou leis, e sim sobre sabedoria prática, tá? Para o dia a dia e temor do Senhor. Estrutura do livro: o livro é uma coleção de coleções de provérbios, tá? Divisão mais comum: prólogo, provérbios, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, ali ele vai falar exatamente qual que é o propósito do livro, qual que é a ênfase do livro, versículo 1 ao 7. Discursos paternos, a gente vai ver muitos discursos paternos, do capítulo 1, né, continuando, né, do versículo 8 até o capítulo 9, tá, do versículo 18. São longas instruções, né, de um pai para um filho, tá? A gente vai ver também a sabedoria, né? Como se fosse encarnada também, dando algumas instruções. Do capítulo 10 até o 22, são os provérbios estritamente de Salomão. Então, do capítulo 10 até o 22, são provérbios estritamente de Salomão, tá?
Até o versículo 16. Do 17 até o 24 são provérbios anônimos, tá? Do capítulo 22, do 17, versículo 17 até o capítulo 24, versículo 34, provérbios anônimos. E os provérbios de Salomão copiados pelos homens de Ezequias, do 25, capítulo 25 até o 29, tá? De Agur e de Lemuel, 30 e 31. Amém? Tema central do livro: a sabedoria começa com o temor do Senhor. Provérbio capítulo 1, versículo 7, capítulo 9, versículo 10, fala a mesma coisa, tá? Mostra que a verdadeira sabedoria não é apenas inteligência, né, conhecimento, mas habilidade para viver segundo a vontade de Deus, tá? O livro de Provérbios é uma coleção inspirada de sentenças curtas e sábias compostas principalmente por Salomão, mas também por outros servos de Deus. Sua finalidade é ensinar a viver de forma prudente, justa e piedosa, mostrando que a verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor. Provérbios pertence à literatura sapiencial da Bíblia e reúne ditados, comparações e máximas que transmitem a sabedoria de Deus para a vida prática, tá? A literatura sapiencial foi a que eu falei: livro de Jó, livro de Provérbios e livro de Eclesiastes, tá? A palavra hebraica machal, né, no plural misle, usada no título, significa provérbio, né, comparação ou parábola, tá? É bem interessante esse significado da palavra, né, machal, comparação. A gente vai ver que muitos provérbios são comparações. Ele pega e fala: enquanto o justo faz isso, o ímpio faz aquilo, tal. E aí mostra a consequência, causa e consequência, comparações. É muito interessante o provérbio nisso. A gente vê muito contraste entre uma situação e outra situação, mostrando que essa sabedoria frequentemente é ensinada por meio de contrastes, paralelismos, imagens do cotidiano, né? Já no latim, a palavra provérbio, né, significa uma palavra que representa a outra, ou seja, uma frase curta que concentra uma verdade maior. É a mesma coisa, é uma comparação. O próprio livro apresenta o seu propósito já nos primeiros versículos, do capítulo 1, versículo 1 até o 7. Conhecer a sabedoria e instrução, entender as palavras de inteligência, alcançar o ensino do bom proceder, da justiça, do juízo e da equidade, dar prudência aos simples, conhecimento e bom siso aos jovens. Amém? Além disso, ressalta que o temor do Senhor é o princípio do saber, estabelecendo a base espiritual de toda a verdadeira sabedoria. Portanto, Provérbios é um convite para aprender a viver com discernimento, piedade e equilíbrio, aplicando os conselhos de Deus em todas as áreas da vida, tá? Com linguagem poética, o livro busca formar não apenas mentes instruídas, mas corações piedosos que vivem sob a orientação de Deus em todas as áreas da vida, tá? Panorama do Provérbios, capítulo 1, a gente vai ver do 1 ao 7 o propósito do livro, né? O primeiro apelo à sabedoria, e o temor do Senhor é o princípio do conhecimento e a advertência contra as más companhias. Você vai começar a falar: filho meu, não ande com tal, não inveja, homem violento, tal, nem siga os seus caminhos, tudo isso. Capítulo 2, o valor da sabedoria, tá? Que a sabedoria protege do mal, guia no caminho do bem. Capítulo 3, confiança no Senhor em todos os caminhos, né? Tem algumas bênçãos, né, da disciplina divina, né, e de honrar o Senhor. Capítulo 4, a gente vai ver as instruções de um pai, a sabedoria como caminho para a vida, tá? Capítulo 5, a advertência contra a imoralidade sexual. Capítulo 6, contra a preguiça, falsidade, adultério. Tem também a famosa passagem, né, das 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª ele detesta. Capítulo 7, o perigo da sedução, o exemplo do jovem insensato. Capítulo 8, a sabedoria personificada como voz que clama, né, sua eternidade e bênçãos. Capítulo 9, a gente vai ver o convite da sabedoria e o convite da insensatez. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Do capítulo 10 até o 22 são uma coleção dos provérbios de Salomão, tá? Capítulo 10 vai ter bastante contraste, né? Bastante comparação entre o justo e o ímpio. Capítulo 11, o fruto da justiça e o destino dos ímpios. Capítulo 12,
A vida do justo e o castigo do perverso, capítulo 13. Disciplina e recompensa, contraste entre sabedoria e tolice. Capítulo 14. Caminho da retidão e consequências da insensatez. Capítulo 15. O poder da comunicação sábia. O Senhor vê tudo, tá? Capítulo 16, planos humanos e soberania divina. Isso aqui, o coração do homem pode fazer planos e tal. Capítulo 17, valor da paz e do silêncio, da tolice, né, e sabedoria no convívio. Capítulo 18, cuidado com o que se fala, amizade verdadeira e falsa, tá? Capítulo 19, prudência, paciência, o pobre e o rico diante de Deus. Capítulo 20, integridade, justiça, prudência nas decisões. Capítulo 21, o coração está nas mãos do Senhor, recompensa da justiça, tá? Capítulo 22, do versículo 1 até o 16, né? Para finalizar os provérbios de Salomão, fala do bom nome, do temor do Senhor, as instruções às crianças, tá? A gente vai ver no livro de Provérbios, diferente dos outros livros, mas bem parecido com o livro de Salmos, e a gente vai ver também no livro de Eclesiastes, que não segue uma linha sistemática. Tá falando de um assunto, daqui a pouco já está falando de outro. Então são vários assuntos misturados, às vezes no mesmo capítulo. E ainda mais Provérbios, que é bem curtos, provérbios bem curtos, às vezes de um versículo, no outro versículo ele está falando de um assunto totalmente diferente, tá? Bem parecido com isso no Novo Testamento vai ser o livro de Tiago, tá? O livro de Tiago o pessoal chama que é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Do capítulo 22, versículo 17 até o capítulo 24 e 34 são ditos sábios, né? Mais provérbios, só que esses aqui são anônimos, tá? O 22 do 17 ao 19 fala do valor da instrução. 23, advertências contra vícios, luxúria e má conduta. Capítulo 24, perseverança na adversidade e advertência contra a preguiça, tá? A gente vai ver bastante coisa sobre preguiça, tá? Eu tava lendo essa semana livro de Provérbios, chamou bastante minha atenção. Não sei se Deus está me exortando contra a preguiça, não. Então, provérbios são instruções. São instruções. Salomão escreveu. A grande maioria, mas tem outros autores. Eu estava pesquisando, né, sobre o livro de Provérbios, aí você vai pesquisar, depois fica aparecendo um monte de propaganda. 5 chaves de Provérbios para a prosperidade. 10 versículos de Provérbios para a prosperidade. Só prosperidade. Já eu, quando leio, o que chama atenção é preguiça. Vamos lá. Do 25 ao 29 são os copiados, né, pelos homens de Ezequias, tá? Como assim o Provérbios copiados? Não é tudo de Salomão? Sim. Porém, Salomão escreveu, fez a primeira compilação do livro e anos depois, no reinado de Ezequias, aí os homens de Ezequias compilaram esses outros provérbios, colocaram lá também junto no livro. Por quê? A Bíblia diz, se eu não me engano, que Salomão tem mais de 5.000 provérbios, se eu não me engano é isso que fala. São muitos provérbios, não são só esses que estão aqui que ele compôs. Então, esses são, né, os considerados inspirados por Deus, por isso estão na Escritura, por isso estão na Bíblia, e também colocaram esses outros, do 25 até o 29. 25, comparações sobre humildade, paciência e domínio próprio. 26, o tolo, de novo, preguiçoso, enganador. 27, valor da amizade, cautela no louvor próprio. 28, contraste entre o justo e o perverso em governo e vida, tá? E o 29, justiça, disciplina, destino de quem despreza a correção, tá? E as últimas coleções, que é o capítulo 30, as palavras de Agur, né? Nas palavras de Agur é bem interessante, a gente vê bastante humildade, limites humanos e listas, né, de sabedoria, né? E o 31, palavras do rei Lemuel, a gente vê, né, no começo do capítulo a advertência contra a luxúria, contra a bebida, e no final, bem conhecido, que a gente, todo o culto da mulher é citado, é o tema de todo o culto da mulher, o poema da mulher virtuosa, tá? Provérbios 31. E o livro de Provérbios termina aí, no capítulo 31. Amém? Amém. Quais são os provérbios mais conhecidos, né? Eu citei alguns aqui.
Capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes com o teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará suas veredas. Capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Capítulo 6, versículo 16 ao 19, vai falar das 7 coisas que o Senhor aborrece, né? Capítulo 9, versículo 10, né? É o tema do livro, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é entendimento. Capítulo 10, versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Capítulo 11, versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim dele conduz à morte. Capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ele. Enfim, irmãos, citei bastante provérbios aqui, depois vocês conferem lá no material didático, tá? São os provérbios mais conhecidos, tá? Quais são os pontos principais do livro? O temor, em primeiro lugar, o temor do Senhor como base, tá? Conhecimento e sabedoria começam com reverência e obediência a Deus, tá? Ele fala muito disso, temor ao Senhor, temor ao Senhor, temor ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente viu muito isso lá em Jó. Jó fala muito disso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Segundo lugar, sabedoria prática, tá? A gente vai ver o livro tratando da sabedoria praticamente todas as áreas da nossa vida. Amizades, preguiça, na prosperidade, sobre o relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filho, entre homem e mulher, vai falar de tudo. O livro de Provérbios, ele trata de todas as áreas da vida, né? Sobre como falar, relacionamentos, trabalho, família, finanças, caráter, tá? A gente vai ver muito contraste entre o justo e o ímpio, entre o sábio e o tolo, muita coisa assim, vamos dizer assim, do 8 ao 80, né? Do 0 ao 100, muito contraste entre os extremos. O perigo da insensatez, né? Ele fala muito, né, sobre imoralidade, orgulho, língua mentirosa, vida sem temor a Deus, preguiça, avareza. Ele traz traz bastante advertência. É um livro que traz bastante correção, tá? Que mais? O poder da sabedoria, né, na comunicação, para edificar ou destruir. Vai falar muito, né? Muita gente chama, né, de poder da palavra, né? Que a palavra tem poder para edificar ou para destruir. Falar muito sobre isso. A importância da humildade, da prudência e família e educação também. O que a gente vê em Provérbios que aponta para Cristo, que já anuncia nosso Salvador. A gente vê em Provérbios, no capítulo 1, versículo 20, se eu não me engano, do 20 ao 23, a gente vê a própria sabedoria ali como se fosse um personagem, como se fosse um ser humano ali encarnando e dando instruções, tá? Então isso aponta para Cristo, né? E também no capítulo 8, do 1 ao 36, né? No Novo Testamento, essa sabedoria se revela em Cristo, chamado de poder de Deus, sabedoria de Deus, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Salomão foi reconhecido como o homem mais sábio de sua época, tá? Mas Jesus afirmou: aqui está quem é maior do que Salomão, tá? Mateus capítulo 12, versículo 42. Ele é a verdadeira sabedoria personificada, superior a todo o ensino humano. Amém, irmão? Vocês podem dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus! Também a gente vê claramente Provérbio capítulo 30, versículo 4, tá? É um provérbio muito lindo, muito lindo. Vou até ler ele aqui. O provérbio é como se fosse poesia? Então, ele é escrito em linguagens poéticas, assim. Mas não necessariamente todos são poesias, mas esses que estão na Bíblia, muitos estão em linguagem poética.
capítulo 30, versículo 4, diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Amém? Isso daí é o provérbio de Agur, tá? Provérbio de Agur. Tá? Inspirado por Deus, claramente, tá? Então, assim, qual que é a resposta de todas essas perguntas? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Então, no Antigo Testamento, até mesmo, né, no Novo Testamento, né, nos Evangelhos, se perguntasse para os fariseus, para os saduceus, para os escribas da época, quem é o Filho de Deus? Eles iriam tentar alegorizar e falar, Israel. Não, ali está falando de Jesus. Israel tinha o poder de subir aos céus e descer? Israel encerrou os ventos dos seus punhos? Aí vai falar que os discípulos de Cristo estavam com ele num barco. E aí vem um vento forte, tempestade forte. E aí eles desesperaram, nós vamos morrer, nós vamos padecer. E Jesus estava o quê? Dormindo. Quando ele levanta, ó homens de pequena fé, por que vocês temem? Vento, acalma-te. Mar, acalma-te, aquieta-te. Quem é que encerrou o vento nos seus punhos? Quem é que veste os mares na sua roupa? Está falando claramente de Jesus. Provérbios. Na última passagem. Provérbios. Não tinha acontecido também. Não. Praticamente 1000 anos antes de Cristo. Gente, tô passando. Não sabia desse. Ele é quem subiu no céu. O próprio Cristo ele cita esse provérbio, João capítulo 3, versículo 13, no seu encontro com Nicodemos, ele cita, tá? Efésios 4, do 9 ao 10, vai falar, né, quem subiu ao céu, senão aquele que desceu, tá? Quem tem autoridade sobre os ventos e o mar, Marcos 4, 39, também, se eu não me engano, Mateus 8, acho que é Mateus 8 que vai falar sobre isso. E ele é o Filho que revela o Pai plenamente, né? João 1, 18, Mateus 11, 27. Assim, Provérbios 34 é um vislumbre profético do ministério revelado em Jesus, do mistério revelado em Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem interessante, né? Enfim, tem mais alguns exemplos lá, depois vocês lerem no material didático, tá, irmãos? Conclusão. O livro de Provérbios nos mostra que a vida não deve ser conduzida ao acaso, mas guiado por princípios sólidos enraizados no temor do Senhor. Ele não oferece garantias ou promessas incondicionais, mas revela o caminho mais provável e seguro para uma vida de justiça, equilíbrio, prosperidade diante de Deus e dos homens. Enquanto outros livros das Escrituras lidam com revelações proféticas, leis cerimoniais ou narrativas históricas, Provérbios fala diretamente ao coração humano sobre o viver diário e a forma de falar, de lidar com o dinheiro, de tratar os amigos, a família, de cultivar integridade e humildade. Ao mesmo tempo, o livro aponta para Cristo como a sabedoria eterna de Deus, né? 1 Coríntios 1, 24, 30, e ele é a personificação de tudo que Provérbios ensina. O justo, o íntegro, o verdadeiro, o sábio que viveu plenamente em temor ao Pai em Cristo. A sabedoria não é apenas um caminho a seguir, mas uma vida a receber. Assim, ao concluir a leitura de Provérbios, percebemos que o convite feito ao jovem, ao simples e ao sábio é o mesmo: buscar a sabedoria em Deus. Essa busca encontra seu pleno sentido e realização em Cristo, tá? No qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Amém, irmãos? Amém. Por enquanto, essa é a aula de hoje. Esse foi o livro de Provérbios. Deus abençoe a todos. Até a próxima.